Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A lua dependurada no céu da noite, o sol vitalizando os dias, ventos, mares, amplidões. No início, esse sentimento de fascínio com a grandiosidade da natureza despertou-nos um temor que ensejou a adoração, os ritos e sacrifícios. Povos sumérios, os primeiros a usar a escrita, cultuavam a Anu, o firmamento. Egípcios adoravam Ra, o deus Sol, entre tantos outros. Gregos sonhavam com o Olimpo, onde Zeus tramava seus destinos. Tupis-guaranis, na Sul-América pré-colombiana, ofereciam danças a Tupã, o Criador. Todos os humanos que já pisaram na face da terra, em algum momento, tomados em sua pequenez, se curvaram diante do infinito. E ao darem nome ao que pressentiam, talvez soubessem que seria difícil reduzir tal sentimento a uma única palavra. Quem sabe por isso, os hebreus simplesmente o chamavam de Elohim, Deus dos deuses, ou de Yahvé, aquele que não tem nome. Antes lutávamos contra a natureza num ambiente hostil, onde a força bruta era a nossa principal força. É natural que o sentimento Deus de outrora correspondesse a esse estado. Hoje somos capazes de verter poesia, de criar leis que protegem as crianças, de planejar cidades e de sonhar com uma relação interdependente e harmônica com os outros seres do planeta. Porém, o mistério do infinito persiste diante da finitude humana. O encantamento já não é o do medo, mas a percepção clara de que uma inteligência superior ordena o cosmos, inspira a vida e se manifesta a cada pôr de sol, em cada amanhecer. Os deuses de outrora eram produto da ignorância e do temor. O Deus de agora nasce de uma nova emoção, sugerida por Jesus há 2 milênios, ao chamá-lo simplesmente de Pai. É um Deus que tem coração, um Deus de amor. Quanto mais doçura você carregar na alma, mais perto de Deus estará. Ele é como as estrelas do poema de Olavo Bilac. Para entendê-lo, é preciso amar. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um tema que está sempre em pauta. Até onde somos seres livres? Qual o conceito real da palavra liberdade? Nosso tema de hoje é livre-arbítrio e liberdade. O que fazer? Quem vai conversar conosco sobre liberdade é Elizabeth Diniz. Elizabeth Diniz, nossa Betinha, é psicóloga, escritora e presidente da Cruzada dos Militares Espíritas do Rio Grande do Norte. Betinha, como vamos? Bem-vinda ao nosso programa. Graças a Deus, tudo em paz. Betinha, vamos começar tentando definir esse conceito de liberdade. Qual o conceito de liberdade segundo a doutrina espírita? O conceito de liberdade, segundo a doutrina espírita, é que liberdade absoluta não existe. O que existe é a liberdade que nós temos de fazer escolha, que nós denominamos de livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher entre várias possibilidades de atuação aquela que melhor nos apraz. Mas a partir do momento em que fazemos essa escolha, que escolhemos uma atitude a tomar, somos responsáveis por essa atitude e temos que responder por ela. Liberdade também seria, então, igual a responsabilidade? Liberdade igual a responsabilidade. Porque quando nós agimos, nós acionamos uma reação e somos responsáveis por todas as reações que são oriundas da nossa atitude. Sendo o livre-arbítrio uma função do pensamento aliada à vontade, pode ele ser obstáculo das predisposições instintivas
que o espírito traz em seu acervo de vidas anteriores? Nós, ao nascermos, temos várias atitudes, reações instintivas que são da herança filogenética da espécie. Mas, em contrapartida, nós trazemos muitas atitudes, maneiras de pensar e de se colocar na vida que nós trazemos das reencarnações anteriores, das vidas que tivemos anteriormente. Somando-se a isso, nós vamos ter todo um processo de socialização e de educação, e esse todo vai formar o que nós chamamos de personalidade. A partir do momento em que nós temos uma personalidade e que temos o livre-arbítrio para ir pesando, fazendo um equilíbrio entre o que nós trazemos de tendências de vidas anteriores, o que nós temos também oriundas da nossa herança filogenética e mais a educação que recebemos, tudo isso nos dá um leque de probabilidades de atitudes que nós somos responsáveis por ela e que nós não podemos culpar o destino ou culpar a nossa personalidade de vidas passadas, porque estamos no presente e precisamos viver o presente, e nem culpar também o instinto, porque o instinto é fácil de ser controlado quando nós temos um lastro moral, um lastro que nós trazemos da nossa educação. A razão preponderando sobre esse instinto, não é? A razão preponderando sobre o animal, né? Porque nós temos um lado animal. Nós somos um animal racional e temos um lado animal, mas a razão, já que somos animais racionais, a razão prepondera no homem que tem... Quanto mais o homem se eleva em termos de cultura, de educação, como também espiritualmente, mais ele tem como manejar esses instintos, mais ele tem possibilidades de agir segundo a sua razão. Nós não podemos deixar que a vida nos leve, nós é que temos que ter as rédeas nas nossas mãos. Betinha, quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem condições de usar de uma maneira melhor, mais positiva, mais responsável o seu livre-arbítrio? Quanto mais ele evolui, mais o livre-arbítrio se torna fácil de ser usado, porque ele vai ampliando a sua consciência. Normalmente, as pessoas chamam consciência o conjunto de valores que nós temos, as regras que nós adquirimos e que faz com que a gente atue de tal ou qual maneira ao nosso estilo. Então, se nós estudamos, nos instruímos, se nós ampliamos a maneira como nós vemos o mundo, ampliamos os ângulos com que nós vemos a vida, quanto mais a gente adquire isso, mais a gente tem livre-arbítrio, porque o leque de possibilidades se amplia. A gente pode agir não segundo modelos que as pessoas usam, mas segundo aquilo que a gente já tem como ser individual. Sartre dizia que nós somos condenados à nossa liberdade, prisioneiros da nossa liberdade. Há algum fundo de verdade nessa afirmação de Sartre? Sim, porque como nós temos liberdade de estruturar a nossa personalidade, o repertório das nossas reações, nós vamos criando padrões de respostas, vamos nos condicionando a esses padrões, nós vamos criando um estilo próprio de se colocar na vida, que isso faz de nós um ser livre para adquirir esses condicionamentos, mas, ao mesmo tempo, nos escravizamos a eles, no sentido de que o homem é um ser de hábitos. À medida que eu repito muito uma reação ou uma atitude, eu vou me condicionando a essa reação e essa atitude e vou ficando como que escrava dela. Aristóteles dizia isso, né? Somos aquilo que fazemos repetidamente. Exatamente. E isso é real. Isso é comprovado cientificamente. À medida que nós repetimos algumas atitudes, a gente vai adquirindo como que um padrão. E nós somos condenados, às vezes, se não estivermos atentos a isso. Mas nós podemos, sim, através de uma autoanálise, através da autoobservação, ver quais são
os padrões de comportamento que faz com que a gente sofra, que faz com que a gente haja inadequadamente e, ao se analisar, modificar esses comportamentos. Da mesma forma que eu me condicionei a um comportamento anterior, eu posso modificar esse comportamento usando do mesmo livre-arbítrio. Ou seja, o livre-arbítrio está, aliás, o nome já está dizendo, em minhas mãos para eu usar de uma maneira positiva ou negativa. Betinha, a gente vai fazer um intervalo pequeno e a gente volta daqui a pouco ainda conversando sobre liberdade. Nos aguarde. Continuamos aqui com Elizabeth Diniz, conversando sobre liberdade e livre-arbítrio. Betinha, em tempos não tão remotos assim, a sociedade experimentava um nível mais limitado no campo da liberdade individual e coletiva também. Muita coisa não se fazia como ocorre hoje em dia. Hoje em dia o nível de permissividade é muito grande. Vivemos num mundo em que quase tudo é permitido, tudo se pode fazer. Isso significa então que a nossa civilização dispõe de maior responsabilidade também para manipular, para usar, para se comportar dentro desse quadro de permissividade? Muito maior do que se imagina. Porque, antigamente, nos séculos passados, existiam condutas aconselháveis que eram impostas. E as pessoas tinham pouco espaço para questionar. As leis eram muito rígidas, os padrões de conduta previamente estipulados e as pessoas obedeciam. Hoje, com toda essa abertura, as pessoas estão mais entregues a si mesmas. Como praticamente se pode fazer quase tudo que se quer, é mais fácil hoje as pessoas caírem em deslizes, que ela só pode culpar a si mesma, porque se ela tem a liberdade, o livre-arbítrio de agir e fazer o que quer, nem tudo convém, como diz Paulo de Tarso, né? Nem tudo convém, porque a sociedade, assim como a espiritualidade, também espera de nós um determinado padrão de conduta adequado, que corresponda ao papel social que nós estamos responsáveis por ele. Então, hoje, o indivíduo, como tem mais permissividade para vícios, para posturas escandalosas e até esquisitas, né, e até esdrúxulas, ele está mais liberado para essas condutas, mas mais exposto a críticas, a condenações, a ostracismos, né? Porque inclusive nas redes sociais. Um deslize no outro dia, né? Não se pune como punia no passado, mas hoje se pune com o silêncio, com o abandono. Ou com a exposição pública. Ou com a exposição pública, o que é terrível, não é? Então, a responsabilidade aumenta e o homem fica muito entregue a si mesmo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, coloca que a liberdade é a condição necessária da alma humana e que sem ela o homem não poderia construir o seu destino. É verdade? O nosso destino só é construído dentro de uma perspectiva de liberdade? Com certeza. À medida que nós temos liberdade de, entre esse leque de possibilidades, escolher as condutas, escolher o curso que vamos fazer, escolher com quem vamos conviver, escolher e fazer essas escolhas vão determinando não só o caminho que tomamos, mas também o repertório de livros que lemos, de ideias que introjetamos, de valores que assumimos, e tudo isso vai determinando não só a nossa personalidade, não só a nossa maneira de se mostrar para o mundo, como também, escolhendo, nós vamos agindo, acionando reações que vão, de novo, exigir ações, que vão, de novo, ter reações, e isso vai traçando um caminho
que se a gente não tiver um certo controle sobre isso, a gente vai traçando caminhos que a gente não quer traçar. A espiritualidade nos orienta a esse respeito, que o aspecto moral é muito importante para que a gente, pautados em valores nobres, a gente vá fazendo escolhas mais adequadas para que esse caminho não seja tão cheio de espinhos e de decepções. Se eu não uso o meu livre-arbítrio, se eu não decido, se eu não escolho, eu não sou levado de roldão? A vida não vai deixa a vida me levar e a vida vai me levando na verdade? Com certeza. Se a gente deixar que a vida nos leve, ela levará. Para onde só a lei de causa e efeito vai determinar. Minha liberdade começa a desrespeitar, ferir a do outro. Eu vou ter essa liberdade restringida no futuro próximo ou numa encarnação posterior? Sim. Existem livros de André Luiz em que ele fala sobre isso. E isso já é a misericórdia de Deus atuando. Se eu não tenho como controlar o meu livre-arbítrio e ajo de maneira que eu prejudico a mim mesma e aos outros, é possível que numa reencarnação futura eu me veja privada de órgãos, ou de facilidades, ou de meios, ou de instrumentos. Ou de inteligência. Ou de inteligência para agir como eu agi no passado. Então, alguém pode nascer desprovido da visão, por exemplo, para que com essa limitação ele se coloque dentro de uma postura mais adequada na vida. Ele aprenda a controlar os impulsos e os desregramentos que ele teve em vida passada. Essa vida limitada que ele vai ter, vai fazer com que ele, ao sofrer, ele reflita sobre as causas e procure saídas mais adequadas do que as que ele teve no passado. Eu tinha uma pergunta para você responder bem rapidinho para a gente fechar o bloco. Leon Denis, no mesmo livro já citado, diz que a liberdade humana e a providência divina se combinam. Com isso, a liberdade, evidentemente, é relativa. Quando é que nós vamos ter, então, a liberdade plena? Acredito que a liberdade absoluta é um mito. Nós, à medida que vamos evoluindo, nós vamos deixando esse mundo de provas e expiações, vamos para outros mundos, mas no mundo onde a gente estiver, nós vamos precisar viver em sociedade. E Kardec diz, aonde tiver dois homens, acaba-se a liberdade, porque um tem que respeitar o direito do outro. Onde nós estivermos, estaremos no mundo onde estaremos convivendo com outros seres e onde eles terão que respeitar os nossos direitos e nós vamos ter que respeitar os direitos deles. Então, como os espíritos respondem a Kardec, quando ele fazia uma pergunta difícil demais, eles respondiam que aguardasse o futuro para obter essa resposta. Eu aguardarei o futuro para compreender isso, porque na minha compreensão atual, eu acredito que aonde estiver grupo, aonde estiver uma comunidade, é necessário que haja regras, e a partir do momento em que há regras, não existe liberdade absoluta. Existe a liberdade relativa. Muito bem, a gente vai continuar a conversar sobre esse assunto, sobre a liberdade. Mas no próximo bloco, quem vai fazer as perguntas serão os nossos telespectadores. Voltamos já. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, onde a nossa entrevistada, Elizabeth Diniz, vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Andir Gomes, da Associação Espírita Trabalhador da Última Hora. Como deveremos verificar, analisar a noção de liberdade diante daqueles que usam mal essa liberdade ou não as têm quando precisam, quando necessitam? Neste caso, o Espiritismo explica que a pessoa que nesta vida se vê com a liberdade privada por deficiências, por limitações ou por qualquer outro
qualquer uma outra contingência da vida, isso se deve a casos em que, na vida passada, ele abusou do livre-arbítrio e que, nesta vida, ele se vê limitado para aprender a equilibrar as escolhas que ele faz. Uma vez que nós temos a liberdade de agir, quais seriam as consequências quando nós fazemos mau uso dessa liberdade? Quando nós usamos mal a nossa liberdade e esse agir mal nos traz consequências que nós não gostamos e que nos conduz a sofrimentos, a momentos dolorosos, a melhor atitude é o arrependimento, tomar consciência de que em que aspecto nós erramos, tomar consciência de qual foi o defeito que nos levou a esse deslize e, de futuro, procurar corrigir esse erro, procurar ter uma postura de vida mais adequada que não venha a nos causar constrangimentos e infelicidade. Eu sou Rênio Ricardo, da Sociedade Espírita Anglicana, e eu queria perguntar se a lei de justiça, que tem a ver com liberdade, né, se a nossa liberdade ela pode atenuar ou agravar nossas penas de acordo com as nossas escolhas aqui na Terra. Ou seja, se a gente pode, de acordo com o que a gente faz, diminuir essas penas e ficar livre de algumas coisas que a gente teria para cumprir aqui. Podemos. Usando de nossa liberdade, nós podemos corrigir a nossa vida, direcionando-nos para leituras de livros bons, para buscar a companhia de pessoas que nos edificam, frequentar um ambiente mais adequado, enfim, buscar meios que nos tornem uma pessoa melhor, que nos conduza para um esclarecimento maior da vida e nos conduza para uma vida mais pautada dentro do dever, dentro de uma postura moral, dentro daquilo que é ideal para nós neste momento de nossa vida. Eu sou Romualdo Azevedo, sou do Grupo Espírita Fraternidade Caminho à Luz, da cidade de Ouro Branco. Nós sabemos que a nossa sociedade, hoje, o número de cárceres está superlotado. Então eu pergunto, o que está acontecendo sobre a liberdade do ser humano na ótica espírita? O que está acontecendo é o que nós estávamos conversando ainda há pouco, do excesso de liberdade que o homem moderno se vê a braços, sem estar preparado moralmente para ter tanta liberdade. O livre-arbítrio nos é concedido por Deus, mas nós vivemos numa sociedade que é uma comunidade, isto é, nós vivemos com outras pessoas e nós precisaríamos respeitar o direito desse outro que convive conosco, o que não está acontecendo. O que acontece é que, diante de tanta facilidade que a vida oferece, diante de tantos estímulos que a vida nos dá, os homens estão querendo demais, desejando demais e muitas vezes vão buscar o que desejam de forma inadequada, através do furto, do assalto, e isso faz com que, diante de tantas impunidades que tem hoje, a pessoa acabe abusando do seu livre-arbítrio e o que tem em troca disso é a prisão, enfim, todo esse quadro que nós estamos observando no presente. Bom, meu nome é Adriano Batista, eu sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Jardim de Piranhas. Eu gostaria de saber sobre a questão, quais as consequências do abuso do livre-arbítrio, né? Que é a lei que conserva e preserva a questão da nossa liberdade. O abuso do livre-arbítrio faz com que a pessoa se torne uma pessoa inconveniente. Ela não sabe se colocar adequadamente diante das pessoas, diante das situações, diante de determinados grupos, e ela se torna uma pessoa inconveniente, mal vista e até isolada
As pessoas tendem a isolar uma pessoa que abusa da liberdade de falar, da liberdade de pensar. Ela acaba dizendo coisas inadequadas, acaba tendo atitudes inadequadas, e isso vai prejudicá-la porque ela acaba sendo excluída dos ambientes sem perceber que está fazendo isso, porque uma pessoa que faz isso é compulsiva. Então, na compulsão, ela acaba tendo comportamentos inadequados, maneiras de pensar inadequadas, e ela é excluída da sociedade, o que lhe traz muito sofrimento para ela e para as pessoas que convivem com ela. Resta ao programa Espírito e Vida agradecer a presença de Betinha Eu que Diniz agradeço. entre nós. Betinha, você volta sempre para a gente conversar mais sobre temas tão empolgantes. E nós vamos agora ao nosso último quadro. Evidentemente, o assunto não se esgota na nossa conversa. Então, o nosso programa dá dicas de livros que vão lhe auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotamos alguns para vocês. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Esses livros que eu vou colocar são de Divaldo Franco e do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Grilhões Partidos, Trilhas da Libertação, O Homem Integral. E de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, Justiça Divina, além das obras da codificação organizadas por Allan Kardec. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida, e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz para todos nós.